Ventos, como se formam? Quais são os tipos? E os impactos que ele causa na saúde e na economia? Veja agora no Jornalzinho BBS, ventando sempre ao nosso favor. Os militares estão já no terreno para combater os fogos que devastam a Amazónia. O presidente Jair Bolsonaro autorizou a intervenção das tropas em 7 estados. O governo brasileiro respondeu assim à pressão interna e externa que o acusava de estar a fazer pouco contra os maiores incêndios em pelo menos 5 anos e anunciou que 44 mil militares estão disponíveis. No estado da Rondônia, os aviões da Força Aérea estão a deitar água sobre as chamas quase sem interrupção. Depois de uma conversa ao telefone com Benjamin Netanyahu, Bolsonaro aceitou também a ajuda de um avião de combate a incêndios vindo de Israel. A Amazónia é considerada o pulmão do mundo, maior floresta tropical do planeta, e é a situação que mais preocupa. Mas nos últimos 2 dias foi em África, nomeadamente Angola e República Democrática do Congo, que se registaram mais incêndios. O ministro angolano da Comunicação Social, João Melo, desvaloriza as notícias que colocam Angola no topo dos países com incêndios e diz que não faz sentido comparar com a situação na Amazónia. Os incêndios atingem também regiões do globo mais conhecidas pelo gelo do que pelo fogo, como o Alasca, nos Estados Unidos, que conheceu este ano um dos verões mais secos de sempre. As mudanças climáticas estão a ser responsabilizadas, em parte, por este verão incendiário, mas a verdade é que os agricultores e criadores de gado, em vários pontos do globo, estão a deitar fogo às florestas para abrir espaço para os pastos. O vento é o deslocamento de ar. Para que o ar sofra esse deslocamento, é necessário que haja diferença de temperatura e pressão. Nós temos o ar quente e o ar frio. O ar quente, ele é mais leve e menos denso, então ele tende a subir. Já o ar frio, ele é mais denso e mais pesado, então ele tende a descer. Com isso, gera uma circulação desse ar e a produção do vento. Existem basicamente 3 tipos de vento: os alísios, as brisas e as monções. Então, as brisas é aquele vento que ocorre basicamente em regiões litorâneas. Então, nós temos o vento do oceano, que ele é mais frio, soprando em direção ao continente, e nós temos o vento do continente soprando em direção ao oceano. Então, nós temos aí a brisa marítima. As monções são ventos que sopram de 6 em 6 meses. Ele ocorre mais no sudeste da Ásia. Então, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, esse vento ele vai soprar do continente em direção ao Oceano Índico. E nos meses de junho, julho, agosto e setembro, ele vai soprar do Oceano Índico em direção ao continente asiático. Já os ventos alísios são ventos que eles são provocados pela rotação da Terra. Como a Terra gira do sentido oeste para o leste, nesse movimento a Terra encontra uma barreira de ar. E nessa barreira de ar, o vento da Terra sopra em direção a essa barreira e gera também o vento dessa barreira em direção à Terra. Então, nós temos a linha do Equador e os ventos que sopram dessa massa de ar são os chamados de ventos alísios, e os ventos que sopram da linha do Equador, que sai da Terra, em direção à massa de ar, são chamados de ventos contra-alísios. Segundo Munhoz, o vento é uma das variáveis meteorológicas mais importantes e menos estudadas, sendo que no caso da agricultura,
é conhecida a sua influência na plantação de defensivos e em estudos voltados à propagação de doenças e polinização. Ainda no meio agrícola, é crescente a necessidade de informações para subsidiar projetos que buscam o aproveitamento do vento para a construção de secador solar e ligados à economia de água. A energia eólica, enquanto alternativa aos combustíveis fósseis, é renovável, está presente, disponível, pode ser produzida em qualquer região, é limpa, não produz gases de efeito estufa durante a produção e requer menos terreno. O impacto ambiental é geralmente menos problemático do que o de outras fontes de energia. Na transpiração, se houver mais vento, as plantas perdem água mais rápido, mas as plantas também transpiram para regular sua temperatura no processo que se assemelha ao suor dos animais. O quebra-vento é uma barreira vegetal usada para proteger as plantas contra a ação dos ventos fortes, além de proporcionar um ambiente favorável à produtividade das lavouras e dos animais. O objetivo principal do quebra-vento é reduzir a velocidade do vento. As queimadas. O tempo seco e ventos fortes aumentam o risco de queimadas. Fenômeno meteorológico caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, por isso provoca uma série de eventos atmosféricos capazes de alterar o clima em todo o mundo. O El Niño mais forte manifestou-se em 1982 e 1983, quando as temperaturas da água do mar chegaram a ficar 7 graus acima do normal, com enchentes nos estados da região sul e seca no nordeste do Brasil. Os ventos também podem gerar certos tipos de vórtices, como o redemoinho de pó, os tornados e a tromba d'água. Estações meteorológicas. No Brasil existem muitas estações meteorológicas, porém a maioria delas são administradas por empresas estrangeiras. Além disso, na região centro-oeste, onde está a Amazônia, as estações meteorológicas elas captam mais a umidade e pouco a temperatura, sendo que na Amazônia é crescente o número de queimadas e desmatamento, proporcionando ou favorecendo assim o aquecimento do clima, que esse aquecimento deveria ser medido por essas estações meteorológicas para captar os danos que são causados na Amazônia. Esse quadro representa os efeitos do clima na saúde das pessoas. Nós temos marcados ali em amarelinho o vento, que é o nosso objeto de estudo. O vento ele pode se influenciar nas queimadas, direcionando as queimadas, e também a velocidade com que ela caminha, ao longo do seu percurso, de onde ela inicia e para onde ela vai, ela pode ser influenciada pelo vento. As queimadas elas geram uma perda da produção agrícola, quando ela devasta e queima as lavouras, e ela também provoca desastres, acidentes e desastres, porque quando ela queima uma árvore, por exemplo, essa árvore pode cair sobre casas ou sobre uma fiação elétrica, produzindo assim perdas de produção agrícola e acidentes graves. As queimadas geram mortes, por estresse térmico ou mortes por outros desastres, A sua fumaça ela é tóxica, ela gera danos pulmonares, respiratórios, e também diretamente ela pode sim causar as queimaduras nas pessoas e assim causar a morte. Como temos nesse quadro, nós temos o vento ali sendo influenciado por componentes naturais, e por componentes antropogênicos. Então, o vento ele vai gerar queimadas, como nós dissemos anteriormente,
e o deslocamento de nutrientes, ou seja, quando ocorre uma queimada, os nutrientes que estão presentes nas plantas, o nitrogênio, o potássio, o cálcio, né, que está presente ali nas árvores, esses nutrientes eles são deslocados do local da queimada pelo vento para outras regiões e até para outros países, né? Então, assim gera o deslocamento de nutrientes de uma região, causando seu empobrecimento de nutrientes para uma outra região. Então, assim gera perda da produção agrícola, porque o solo se torna mais pobre, né, em nutrientes, incapacitando-se para um plantio, né? Então, as queimadas também podem gerar aí doenças respiratórias, né? Migração de animais do local onde está sendo queimado para um outro local, para um outro habitat que não é dele. Isso vai também acarretar os animais procurarem um novo ambiente, um novo nicho ecológico, né? Vai gerar mais competição e aí pode acabar tendo aí uma briga até desleal por um animal chegar em um ambiente novo e já encontrar ali um nicho já estabelecido e gerar uma competição desfavorável para esse animal que migrou, né? A queimada também pode gerar morte por estresse térmicos e, como nós dissemos, né, o calor, as queimaduras propriamente ditas e mortes e agravo por desastres causados por ela, né? Por exemplo, quando a queimada ela gera muita fumaça, fica difícil a visibilidade para motoristas e isso pode agravar e pode aumentar o número de acidentes. Um outro efeito do vento está relacionado ao aumento do nível do mar, né? E esse aumento do nível do mar vai gerar uma evaporação na costa e assim vai produzir a salinização. Essa salinização pode ter relação em duas partes, com perda de áreas agricultáveis, né, que são em regiões litorâneas, onde se encontra ali algumas lavouras, né, consequentemente vai gerar danos econômicos. E essa evaporação ao longo da costa, ela também altera a temperatura e a umidade do ar. Causando isso, vai gerar também um afastamento de animais marinhos daquele local.